Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 10 e o versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Jesus havia enviado 70 dos seus discípulos de 2 em 2 para que eles fossem evangelizando aquelas terras. E quando eles retornaram desta evangelização, ficaram muito felizes e disseram: Senhor, nós temos percebido que pelo teu nome os demônios são expulsos. Jesus disse assim: não se alegrem por isso, há algo mais especial. O nome de vocês está escrito nos céus. Eu li esse texto e também me lembrei de uma ilustração que eu esses dias li, de um certo senhor que possuía uma propriedade e ele reclamava porque essa propriedade dava muito trabalho, esquentava muito a cabeça, e ele procurou o poeta e escritor Olavo Bilac e ele pediu para que aquele homem que tinha muita habilidade na escrita elaborasse um anúncio para a venda da sua propriedade. E Olavo Bilac, com muita habilidade, como lhe era peculiar, ele redigiu o seguinte texto: vende-se a encantadora propriedade onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. Muito bem. Quando foi tempos depois, o poeta encontrou esse senhor dono da propriedade e perguntou: e aí, conseguiu vender a propriedade? Ele disse: não, eu não vendi a propriedade. Quando eu li o anúncio que o senhor elaborou, aí eu percebi a riqueza que eu tinha em minhas mãos. Muito bem, queridos. Baseado nesse texto bíblico que nós lemos e baseado nessa ilustração tão bonita, nessa lição de vida, eu quero falar hoje sobre o tema valorize o que você tem. E quero enumerar aqui 5 flechas de sabedoria para a nossa reflexão. E a primeira delas é: pior do que ser desvalorizado é não darmos valor devido ao que temos e ao que somos. Muitas vezes a desvalorização vem de fora, alguém não reconhece o nosso valor. Alguém olha para nós e não dá o devido valor. Mas pior do que isso, porque você está dependendo de avaliações alheias, é você que se conhece não se valorizar. Aquele homem tinha uma propriedade muito bonita. Foi preciso que alguém elaborasse um texto falando da realidade da propriedade para que ele visse o grande valor que ele tinha em suas mãos. Segunda flecha de sabedoria. Muitas vezes precisamos de um olhar diferente, de alguém diferente, numa perspectiva diferente, para enxergarmos realmente o que temos e somos. Muitas vezes a limitação da minha autoavaliação está no meu olhar, que é um olhar tímido, um olhar raquítico, e que não me permite ver numa dimensão maior. Mas como é bom quando alguém diferente, que tem um olhar diferente, olhando de um ângulo ou de uma perspectiva diferente e vendo o que muitas vezes nós não conseguimos enxergar em nós mesmos. Terceira flecha de sabedoria. Pare um pouco e olhe de forma mais atenta e interessada para o que você possui. Agradeça e pode ser que você descubra que tem um tesouro diante de si. Às vezes a questão é de um olhar mais atento, de um olhar mais minucioso, de um olhar mais detalhado, de um olhar mais calmo. Pararmos com essa aceleração e observarmos com mais cuidado. Os discípulos estavam muito focados no poder, na pregação do Evangelho e demônios que eram expulsos, e eles voltaram tão empolgados.
Mas o Senhor diz para eles: olha, mais importante do que isso, talvez vocês não tenham percebido, é que o nome de vocês está escrito nos céus. Essa libertação é temporária, são coisas aqui da terra, mas ter o nome escrito no céu fala de uma vida eterna, de uma vida melhor e mais feliz na eternidade. Quarta flecha de sabedoria. Muitas vezes as coisas ganham valor ou desvalor, dependendo das mãos que as carregam. Aquela propriedade nas mãos daquele dono não tinha valor, era apenas algo que dava trabalho, algo que fazia ele esquentar a cabeça, algo que lhe dava prejuízo. Mas se estivesse nas mãos de um Olavo Bilac, que elaborou o texto, o Olavo Bilac ia ver coisas maravilhosas, ia valorizar de forma especial. Então, muitas vezes o valor está nas mãos daquele que a possui. Às vezes, eu tenho aqui em minhas mãos uma caneta, para mim tem um valor, para outra pessoa tem outro valor. Às vezes uma casa, a minha casa para mim às vezes tem um valor, para outra pessoa tem outro valor. E muitas vezes há coisas que têm muito valor, mas estão em mãos que desvalorizam, e essas coisas terminam perdendo valor. Outras têm pouco valor, mas estão nas mãos de pessoas que valorizam, e por isso elas ganham valor. Quinta flecha de sabedoria: não deixemos para valorizar a vida depois que alguém fizer um anúncio dizendo da beleza dela. Então, valorize por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa, pela sua concepção pessoal, pelo seu convencimento próprio. E não espere para valorizar depois que outra pessoa disser que tem valor. Que Deus abençoe a cada um de nós, que o Espírito Santo fale melhor em nosso coração e que eu e você possamos valorizar aquilo que nós temos. Amém.